Você acredita em milagre? Obviamente, você vai imaginar que eu vou falar que sim. E eu acredito sim em milagre. Mas se eu contar que eu vivi um milagre e não acreditei que vivi um milagre? Eu vou contar meu milagre de uma forma mais natural possível, até porque pra mim ainda não é algo tranquilo de se falar. Então eu vou tentar ser a forma mais dinâmica, enquanto eu vou tirar a maquiagem aqui e contar pra vocês como que foi. Algumas semanas atrás, numa viagem que era pra ser uma viagem qualquer, em algum momento específico, Antônia e mais alguns amiguinhos ficaram dentro de uma banheira desse isofurô, sabe, que fica em áreas externas das casas. E, enfim, não havia nada de demais que poderia acontecer, até que em determinado momento, os adultos do lado de fora sentiram um cheiro de queimado. A primeira criança percebeu que estava levando choque quando colocava a mão na beirada desse ofurô. E aí, então, se iniciou um grande pânico, que vocês podem imaginar o que passou na cabeça de todas as pessoas. E sim, a banheira, o tal do furô, entrou em curto-circuito. Não havia uma instalação adequada naquele local, onde teria o tal do que desmonta, sabe? Que tem nos chuveiros elétricos também. E aí começou uma grande luta entre os adultos tentarem tirar as crianças de dentro desse ofurô. E eu, no momento, apaguei. Eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu sei que todas as crianças foram tiradas, ainda que levassem uma descarga elétrica muito forte e que os adultos fossem repelidos para trás. Todas conseguiram ser retiradas e todos os adultos conseguiram ficar bem. E nada aconteceu com ninguém. Nada aconteceu fisicamente. Internamente, para alguns, não foi algo significativo, mas para outros, e principalmente para mim e para outras mães também, foi algo muito forte, porque a gente viu ali na frente uma possibilidade de perder tanto os nossos companheiros que estavam tirando as crianças, quanto os nossos filhos, né? Eu acredito que tem pessoas que enxergam milagres em tudo, assim como eu. E tem pessoas que não sabem nem o que estão procurando na vida, e quando acontece coisas assim, também não conseguem enxergar porque não sabem o que estão procurando. Aquela frase de quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra, né? E foi muito difícil para mim nos primeiros dias entender que aquilo tinha sido um grande milagre que a gente viveu. Principalmente por um diálogo que eu tive com o Henrique, de que eu sabia que se tivesse acontecido o pior, uma fatalidade ali, iriam me questionar aonde estava o meu Deus, que eu falo tanto, de que não havia salvado aquelas crianças. E ele estava ali, ele salvou. Eu liguei, isso foi num sábado, eu liguei na segunda-feira para todos os eletricistas que vocês podem imaginar, contei a história e eles falaram: Jéssica, tu toma de fé, né? Porque o que aconteceu ali foi um grande milagre. Água, eletricidade, um curto-circuito dentro de uma banheira, dentro de um furô, enfim, você já consegue imaginar, pelo menos machucado gravemente, e ninguém se machucou. Então, tudo isso foi um grande milagre que eu vivi e que demorou para eu reconhecer e aceitar e internalizar como pude vivenciar o meu milagre. Assim como todos os dias reconheço o milagre da vida de acordar respirando com saúde na minha casa, numa cidade que tem paz, que tudo mais. Então, eu queria compartilhar com vocês essa história. Algumas pessoas esperam que grandes milagres acontecem só em contos bíblicos ou só com os outros, ou que isso é uma coisa que, é sorte. Mas quando a gente vê os nossos olhos numa situação que não tem explicação, que o resultado final não tem como ter sido como nada, sabe? Não foi nada. Foi sorte. Não era pra ser. Então são respostas que tu não aceita mais. E hoje a gente veio agora de uma pregação onde foi falado muito dos milagres da nossa vida, que a gente deve agradecer e falar sobre eles, sim, para encorajar as pessoas, encorajar e reafirmar a fé das pessoas sobre a existência de Deus, de Jesus em nossa vida, e que a gente deve ser muito grato por isso. Bom, eu pensei muito se eu deveria ou não falar sobre esse vídeo, mas eu já havia pensado essa semana, inclusive, mas hoje a palavra foi justamente isso, dos milagres que a gente vive, e como a gente deve falar sobre eles, e eu me encorajei e quis compartilhar com você. Então,